Antes que qualquer forma existisse, antes que houvesse som, cor ou pensamento, antes que o tempo desse seu primeiro passo, havia apenas um grande e silencioso vazio, um silêncio tão profundo que parecia eterno. E ainda assim, dentro desse silêncio, algo pulsava, algo invisível, indescritível, algo vivo. Era o Criador. Não havia estrelas, não havia céu, não havia chão sob os pés. Somente um infinito escuro, esperando pelo instante em que tudo mudaria para sempre. E então, como o despertar de um universo adormecido, uma voz ecoou, atravessando o nada. Uma voz que não se escuta com os ouvidos, mas com o espírito. E essa voz disse: haja luz. De repente, o nada se abriu. A escuridão fugiu diante de um brilho que nasceu como um relâmpago eterno. Não era apenas claridade, era a primeira expressão da existência. A luz ocupou o espaço, empurrando para longe a escuridão, separando ambos como dois reinos que jamais seriam iguais. E assim nasceu o primeiro dia, mas a criação estava apenas começando. No segundo dia, o Criador falou novamente, e sua voz moldou o que nossos olhos hoje chamam de céu. O firmamento se abriu como um lençol azul sendo estendido sobre um mundo ainda em formação. As águas foram divididas, parte acima, parte abaixo. O caos começava a ganhar ordem. O que antes era confuso, agora se organizava pelas mãos invisíveis do Autor da vida. Então veio o terceiro dia. O Criador ordenou que as águas se reunissem em um só lugar. E quando as águas obedeceram, a terra seca apareceu. Rochas se ergueram como colunas antigas, montanhas se levantaram em silêncio, vales se formaram profundos e extensos, rios começaram a correr, abrindo caminho como veias de um planeta que despertava. E sobre essa terra recém-revelada, ele disse: produza vegetação. E o solo explodiu em vida. Brotes verdes surgiram, primeiro tímidos, depois abundantes. Árvores elevaram seus galhos ao céu, flores abriram suas pétalas em cores impossíveis, frutos cresceram cheios de sabor. Toda a terra foi tomada por fragrâncias suaves, texturas novas, formas diversas. Era como assistir um jardim gigante tomando forma diante dos olhos. E tudo isso em apenas 3 dias. No quarto dia, o Criador fez algo ainda mais grandioso. Ele colocou luzes no céu para governar o dia e a noite. O sol nasceu com esplendor, iluminando tudo com calor e força. A lua, delicada e silenciosa, tomou seu lugar para governar a noite. E então, como um artista que decide acrescentar detalhes perfeitos, ele espalhou bilhões de estrelas pelo universo, cada uma acesa pela sua própria palavra. E cada estrela em sua posição obedecia. O quinto dia chegou, e o silêncio das águas foi quebrado. Criaturas marinhas surgiram em movimento, pequenas, enormes, coloridas, misteriosas. Baleias cortaram os mares profundos, cardumes dançaram como se tivessem coreografias próprias. Criaturas invisíveis aos nossos olhos preencheram cada gota d'água com vida. E nos céus, o ar se encheu de asas. Aves de todos os tamanhos e formas começaram a voar. Umas majestosas, outras ágeis, outras pequenas, mas todas vivas, todas parte do grande espetáculo da criação. E Deus viu que era bom. Mas então chegou o sexto dia, o dia mais íntimo de todos. O dia em que o Criador decidiu formar algo à sua imagem. Ele se inclinou sobre o barro da terra, moldou com cuidado, como um escultor que conhece cada detalhe da obra que está prestes a concluir. E então soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. O homem abriu os olhos. Imagine o primeiro olhar humano na história. Um olhar que se deparou com o próprio Criador. Ali estava a essência da vida, propósito, identidade, começo. Mas o Criador não desejava que o homem estivesse sozinho. Então ele o fez dormir. E enquanto o homem descansava, Deus formou a mulher. Não tirada da cabeça, para que não dominasse. Não tirada dos pés, para que não fosse pisada. Mas tirada do lado, para estar com ele. Completar. Unir, caminhar juntos. E então Deus os colocou no Jardim do Éden. Um lugar tão perfeito que nossa imaginação jamais alcança completamente. Águas cristalinas corriam entre as árvores. As folhas balançavam com um vento suave. Frutos pendiam com cores vibrantes. E cada canto do jardim parecia cantar uma música silenciosa de harmonia. Ali, Deus caminhava com o homem e a mulher. Ali, o trabalho não era peso. Ali, a vida era plena. Ali, tudo estava exatamente como deveria estar. E quando tudo estava completo, quando cada detalhe da criação estava em seu lugar, veio o sétimo dia. O dia em que Deus descansou, não porque estivesse cansado, mas porque contemplou a beleza do que havia criado. Um descanso que celebrava a ordem, a vida, a perfeição.
E assim terminou a história da criação, um começo que moldou todo o universo, uma obra que revela propósito, intenção e amor. Cada estrela, cada árvore, cada criatura, cada detalhe carrega a marca do Criador. E essa é apenas a primeira página da jornada humana, porque logo depois do paraíso virá a escolha, e com ela a queda. Mas essa é a próxima história.